Do Senhor Jesus a todos, lição de número 13, o discípulo e o evangelismo, tópico de número 3, requisitos necessários para evangelizar. Este tópico está dividido em 5 subtópicos que são: ler e estudar a Bíblia diariamente, ter ardente amor pelas almas, ter a vida santa separada para Deus, 4, aprender com o Mestre Jesus e 5, ser cheio do Espírito Santo. Então, 2 Timóteo capítulo 2, versículo 15, diz assim: procura apresentar-te a Deus aprovado como obreiro que não tem de que se envergonhar, que maneja bem a palavra da verdade. A palavra da verdade está falando da Bíblia Sagrada, tá bom? Então nós temos que procurar nos apresentar a Deus aprovados. Nós temos que ser aprovados por Deus e não pelo homem, ou não somente pelo homem, mas principalmente por Deus, tá certo? E vou dizer, mas eu não sou obreiro, eu não tenho nenhum cargo eclesiástico. Isso aqui não é só para quem tem cargo eclesiástico, tá bom? Obreiro é aquele que faz a obra. Então, se você evangeliza, se você prega, se você entrega folhetos, se você fala de Jesus para a pessoa, você está fazendo a obra de Deus. Se você dá testemunho pessoal, você está fazendo a obra de Deus. Então, obreiro que não tem do que se envergonhar. Então, não tem do que me envergonhar das pessoas e, principalmente, não ter que me envergonhar diante de Deus. Tá certo? Ler isso da Bíblia diariamente. Salmo 1, o verso 2 diz assim: antes tem o seu prazer na lei do Senhor e na sua lei medita de dia e de noite. Então o salmista está dizendo aqui que a lei do Senhor, que a palavra de Deus, nós precisamos meditar nela de dia e de noite. Então temos que meditar constantemente, sempre que possível, pegar a palavra de Deus. Ah, mas eu não tenho muito tempo, é 5 minutos, 10 minutos. Não importa. Na verdade, o tempo somos nós que fazemos. Mas meditar na palavra, eu tenho que ler pelo menos, no mínimo, um versículo por dia. Eu ia falar um capítulo, tá bom? Mas eu vou ter misericórdia de você. No mínimo, um versículo por dia. Mas eu teria que ler. Se eu quero ler a Bíblia em um ano, então eu pego 4 capítulos por dia. Em um ano eu consigo ler a Bíblia toda. Pode ser depois que eu acabar, o que eu vou fazer? Ler de novo. Quando você lê de novo a Bíblia, você vai perceber que tem coisas que você passou por cima, você atropelou e não viu. Ah, mas peraí, eu li toda a Bíblia e não tinha visto isso? Realmente, você não tinha visto aquilo. E quando você lê a terceira, a quarta, a quinta, a sexta vez, a sétima vez, e assim por diante, cada vez você vai ver alguma coisa nova. Não é que é alguma coisa nova, é alguma coisa que você está vendo naquele momento, porque você vai amadurecendo e vai vendo coisas que não via antes. Tá certo? Então é muito importante. Também Josué, capítulo 1, versículo 8, diz assim: não se aparte da tua boca o livro desta lei, a Bíblia Sagrada. Antes medita nele dia e noite, para que tenhas cuidado de fazer conforme tudo quanto está escrito nele, porque então farás prosperar o teu caminho e serás bem-sucedido. Ainda tem uma promessa aqui, tá certo? Nós vamos meditar, nós vamos estudar, nós vamos colocar em prática, aí sim Deus vai fazer prosperar o nosso caminho e vai fazer com que sejamos bem-sucedidos. E também, não é somente a Bíblia não, tá bom? Como lição anterior a gente estava falando de se preparar, quando você vai visitar penitenciário, quando você vai visitar hospitais, outras instituições públicas, nós precisamos de cursos de capelania voltados para a área que nós quisermos fazer. Tá ok? E também curso de teologia, é muito importante que seja feito. Ah, Valdecir, eu não tenho dinheiro. Com o advento da internet, irmão, ficou tudo tão fácil nos dias atuais, então tem muito conteúdo bom, tem conteúdo ruim também, mas tem muito conteúdo bom na internet para que nós possamos aprender cada dia mais. Aí Paulo diz assim, 1 aos Tessalonicenses 5:21, Paulo diz assim: examinai tudo, retém o bem. Tá certo? Então essa é a forma de você saber qual que é o conteúdo bom e qual que é o conteúdo ruim. Ter ardente amor pelas almas. Atos, capítulo 4, versículo 18, diz assim: chamando-os, disseram-lhes que absolutamente não falassem nem ensinassem no nome de Jesus. Respondendo, porém, Pedro e João lhes disseram: julgais vós se é justo diante de Deus ouvir-vos antes a vós do que a Deus? Então aqui eles estavam sendo proibidos de falar do nome de Jesus, mas o amor pelas almas era tão grande que eles preferiram obedecer a Deus do que aos homens. Também Atos capítulo 5, versículo 18 até o 21 diz assim: e lançaram a mão dos apóstolos e os puseram na prisão pública, mas de noite um anjo do Senhor abriu as portas da prisão e tirando-os para fora disse: ide e apresentai-vos no templo e dizei ao povo todas as palavras desta vida. E ouvindo eles isto, de manhã entraram cedo no templo e ensinavam. Só essa parte, que não vou ler o versículo todo não, tá bom? Então eles estavam sofrendo prisões
o anjo acabou libertando ele aqui e eles voltaram, pelo amor às almas, eles voltaram a pregar a palavra de Deus, a obedecer a Deus em relação aos homens, tá certo? Também Paulo e Silas foram presos e cantavam e oravam e pregavam a todos os presos, tá certo? Outras passagens mais você vai ver a respeito disso. Então temos que ter amor pelas almas, ter uma vida santa e separada para Deus. Salmo de número 51, o verso 2, lava-me completamente da minha iniquidade e purifica-me do meu pecado. Também o verso 13 vai dizer assim, então ensinarei aos transgressores os teus caminhos e os os pecadores a ti se converterão. Então, se eu trabalho para Deus, eu faço aquela coisa toda e o negócio não prospera, o negócio não frutifica, eu tenho que tomar cuidado para saber se eu não estou em pecado, para saber se eu não fiz alguma coisa errada, porque eu tenho que me acertar com Deus primeiramente, para depois então fazer a obra do Senhor, tá certo? Não adianta querer fazer em pecado, porque não vai prosperar, não vai funcionar, não vai dar certo, amém? Me reconciliar primeiro, para que as obras não sejam impedidas, a obra de Deus não seja impedida aqui na terra. Aprender com o Mestre Jesus. João no capítulo 4 vai falar sobre a mulher samaritana. Leia, nós não temos tempo para ler todo, mas ele foi passo a passo. Olha, os subtópicos dizem assim, Jesus aproveitou a oportunidade, temos que aproveitar a oportunidade, esperou o momento certo, ele não se importou com os preconceitos raciais, sociais, religiosos, ele entrou logo no assunto da necessidade espiritual da mulher, e ele não se afastou do assunto, nem se desviou do seu objetivo. Temos que ter objetivo. Jesus fez a samaritana entender que é uma pecadora. É isso que nós precisamos fazer com que as pessoas entendam. E o Espírito Santo é quem vai fazer, e não nós, tá? Ele não atacou seus defeitos, nem condenou a mulher. Jesus mostrou compaixão e interesse pela pessoa, pela mulher, tá certo? E também ser cheios do Espírito Santo. Atos capítulo 2, versículo 4. Aliás, vamos ler Mateus 1, 28, 20. Ensinando-os a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado. E eis que eu estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Jesus está conosco para que nós sejamos cheios do Espírito Santo. Aí vem, um pouquinho na sequência, vem assim, Atos 2 e 4, e diz assim, e todos foram cheios do Espírito Santo, e começaram a falar só a primeira parte, só a parte A do versículo, e todos foram cheios do Espírito Santo. Todos foram cheios. Quem precisa ser cheio, Valdecir? Todos nós precisamos ser cheios do Espírito Santo para poder evangelizar, para poder pregar a palavra do Senhor, para poder dar testemunho pessoal. Amém, queridos? As questões referentes à lição de número 13 estão aqui na descrição do vídeo e até a nossa prova final, porque essa é a nossa última lição, se assim Deus nos permitir. Amém? Deus abençoe a todos.